Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos falar sobre geradores e receptores, né? Então esse é um dos últimos conteúdos da parte lá de eletrostática e eletrodinâmica. A primeira parte aí desses estudos que envolve o eletromagnetismo, tá ok? Bom, então existem outras aulas desse macro conteúdo, né? Que você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, caso tenha perdido ou queira revisar, certo? Bom, então geradores e receptores. Vamos entender o que são esses dispositivos, qual é a importância deles, né? E vocês vão perceber que eles fazem parte, né, do nosso cotidiano, ok? Então vamos começar pelos geradores. O que são geradores? Então vocês podem tomar nota aí, ó. Geradores, eles são dispositivos que transformam, olha só, transformam outros tipos de energia em energia elétrica, certo? Então, o gerador, ele é o dispositivozinho, né, que transforma outros tipos de energia, né? Vamos botar aqui, ó, energia qualquer, em, olha, energia elétrica, certo? Como exemplo, pilhas e baterias transformam energia química em energia elétrica, não é? As turbinas aí das hidrelétricas que transformam energia mecânica em energia elétrica, ok? Então esses são exemplos aí de geradores, né? Os alternadores também são geradores, transformam a energia mecânica aí em energia elétrica, certo? Então esses são os geradores. Os receptores, certo? Eles são o contrário, certo? Os receptores, eles transformam energia elétrica em outros tipos de energia, certo? Transformam energia elétrica aí em trabalho, né? Então, os receptores, eles transformam a energia elétrica, ok, em, vamos colocar aqui em energia qualquer, ok? Geralmente, esse tipo de energia é a energia mecânica, né? Energia mecânica, certo? Então, o gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica e o receptor em energia elétrica em qualquer tipo de energia. Então, essa é a relação entre eles. Então, em um circuito aqui, como é que nós representamos eles? Olha como é bem simples, ok? Nós vamos ter aí, ó, nos geradores, os elementos que nós vamos encontrar nos geradores, certo? Vai ser aí o que nós chamamos de força eletromotriz, representado pela letra epsilon, certo? O epsilon é a força eletromotriz, ok? Certinho? E uma resistência, né, que nós vamos chamar de resistência interna, resistor interno. Uma resistência interna. Né? Tá ok? Então, isso é que nós encontramos no gerador. No receptor, nós vamos chamar esse epsilon de epsilon linha. Toda vez que a gente colocar o linha em cima, nós estamos tratando de receptor. Então, esse receptor, a força eletromotriz, ele se transforma em força contra
motriz ou contra-eletromotriz, ok? E o R', não é? O R se transforma em R', ele continua sendo uma resistência interna. Da mesma forma, um resistor interno. Tá ok? Então, no circuito que nós temos aqui, ó, nós temos aqui na parte de baixo um gerador. Então, aqui embaixo é o gerador. E em cima nós temos o receptor. Ok? Embaixo o gerador, em cima o receptor. Mas a gente reconhece o gerador e o receptor é por conta dos sinais aqui, né, da força eletromotriz, do epsilon que está sem linha, ou porque está com linha, ou o R que está sem linha, ou porque está com linha. Não. Tá certo? Nós vamos reconhecer pelo sentido, né, na verdade não é nem pelo sentido, é pelo ponto em que a corrente elétrica, né, o lado em que a corrente elétrica está chegando à força eletromotriz ou à força contramotriz. Tá certo? Olha como é bem simples. Nós temos um sentido de corrente elétrica, tá ok? Vocês conseguem ver aí muito bem o sentido da corrente, né? Nós pegamos aqui um sentido de corrente elétrica que é o sentido horário, tá ok? Quando a corrente elétrica ela chega primeiro no ponto negativo, né, do que seria aqui a nossa DDP, quando ela chega no ponto negativo, trata-se de um gerador, tá ok? Trata-se de um gerador. Quando ela chega no ponto positivo, né, no maior traço aí, trata-se de um receptor. E isso tem que estar aí junto com uma resistência. Vai ser justamente a resistência interna, tanto do gerador quanto do receptor. Tá ok? Então não esqueçam. Se tem aí uma DDP e tem uma resistência, e eu tenho corrente elétrica vindo do circuito, tocando primeiro o ponto negativo, né, o ponto de menor, o que o traço é menor, aí trata-se de um gerador. Certo? Se eu tenho essa configuração de resistência e ali o que seria uma DDP, né, uma fonte, e a corrente elétrica chegando no ponto positivo, primeiramente, trata-se de um receptor. Certo? Eu não exemplifiquei os receptores. Vocês podem encontrar aí na casa de vocês todo motor, né, todo aparelho que tenha um motor que receba aí a energia elétrica, né, ou todo dispositivo eletrônico que receba energia elétrica e transforme em qualquer outro tipo de energia, certo? A geladeira, o ventilador, a máquina de lavar, dentre outros dispositivos que vocês vão encontrar na casa de vocês que façam esse tipo de transformação. Okay? Esses são exemplos de receptores. Okay? A lâmpada que recebe a energia elétrica transforma aí energia térmica em luz. Tá okay? Então, esses são exemplos de receptores. Tá certo? Bom, então nós já conhecemos, nós já sabemos quem são esses elementos no circuito. Então, vamos falar das equações. Tá ok? Então, a equação do gerador, certo? A equação do gerador, nós vamos encontrar o seguinte: ó, o gerador, né, a DDP, ela vai ser igual, certo? A força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, certo? Essa é a equação do gerador, tá certo? DDP é igual a força eletromotriz
menos, não é, o R vezes I, né? Menos a resistência interna multiplicado pela corrente, né? Já a do receptor vai ser o contrário, certo? Nós vamos ter só uma mudança, ó. Veja como é simples. A DDP vai ser igual, né, ao epsilon mais R vezes I. Percebam que todos eles vêm um tracinho em cima, justamente para diferenciar de gerador por receptor. O que a gente consegue ver é o seguinte: é menos para gerador, menos RI, e para receptor é mais RI. Tá certo? Tem que ter cuidado com isso. Gerador é menos, receptor é mais. Tá certo? Bom, percebam que essas equações elas são funções, né? Elas representam aí quase que não é, aquelas funções que vocês olham lá na matemática, né? E dentro de outros assuntos de física. Então nós podemos representar isso em forma aí de gráfico, né? No caso do gerador, como é negativo, certo? O gráfico ele vai ser decrescente. O gráfico ele vai ser decrescente. Então eu tenho aqui, ó, DDP e corrente, tá certo? Então o gráfico ele vai ser uma decrescente, tá ok? Onde aqui em cima, né, eu tenho a força eletromotriz, tá ok? Quando a corrente for zero, né? Se a corrente for zero, a DDP e a força eletromotriz eram iguais, tá ok? É quando nós temos a situação de um gerador ideal. Então, bem aqui, o gerador ele será ideal. Por que ele será ideal? Porque a DDP vai ser igual à força eletromotriz. Certo? O que isso quer dizer na prática? Ele vai ser um gerador que internamente ele não vai dissipar a energia. Certo? Toda a energia que ele produz, né, vai ser jogado para o sistema, será energia útil. Tá certo? Mas nós sabemos o seguinte, que dentro dele tem um resistor. E o que o resistor faz? Dissipa energia em forma de calor. Certo? Então seria aí o nosso gerador ideal, um gerador que a resistência interna, por exemplo, seria igual a zero. Ok? Justamente para que não seja aí dissipado energia. Esse seria um gerador ideal. O nome já diz, ideal vem de ideias, né? Foi idealizado. Não quer dizer que isso tenha de fato, não exista de fato. Tá ok? Bom, já a equação do receptor, como é positiva, é uma crescente, né? Ok? Então seria basicamente isso. DDP. Então nós temos aqui uma crescente, né? Pronto. Então aqui nós teríamos a força contramotriz. Tá ok? Bom, os geradores eles também trabalham com potência, assim como os receptores. Então, a potência, né, que é total, ela vai ser uma potência que nós vamos chamar de potência útil mais a potência dissipada. Tá ok? Então, toda a potência, parte dela, vai ser transformada em potência útil e uma boa parte também dela, né, vai ser dissipada por causa dos resistores internos. No caso do gerador, desculpa, no caso do gerador, certo? A potência total é a força eletromotriz vezes a corrente. Ok? A potência útil vai ser DDP
vezes a corrente, né? E a potência dissipada vai ser a resistência interna multiplicado pela corrente, né? Resistência interna ao quadrado. Então, essas equações de potência aqui, ó, certo? Elas vêm todas lá do assunto de potência que nós já falamos, né? Potência, DDP vezes corrente. Utilizando a primeira lei, nós vamos ter essas variações, tá certo? Então, a potência dissipada é R ao quadrado vezes I, tá ok? Ela vem no desdobramento da potência com a primeira lei de Ohm. A potência útil é a DDP vezes a corrente. É aquilo que vai ser jogado no sistema, certo? No sistema nós temos o quê? A DDP e a corrente elétrica que vai gerar todo o efeito elétrico que nós conhecemos. Certo? Inclusive, a TV de vocês está ligada justamente porque lá no seu circuito tem DDP e corrente. Ok? Que é uma potência útil. Então, o gerador de algum local, de alguma hidrelétrica, certo? Está gerando corrente elétrica, está gerando potência útil, que é DDP e corrente, certo? E você está utilizando na sua casa. Ok? Mas a potência total lá do gerador, ele é o quê? Ele é a força eletromotriz, certo? Que é onde acontece toda a transformação, né, de energia, e a resistência interna. Existe um resistor lá, esse resistor aquece, tá certo? E parte dessa energia ela é dissipada. Então, no gerador, nós temos o quê? Okay? Então, para o gerador, nós vamos ter, ó, para o gerador, nós vamos ter, deixa eu apagar aqui esse lado dos receptores. Então, o gerador, então nós vamos ter, ó, a potência total, certo? Potência total e a potência útil. Pronto. Essa é a que sai para o nosso circuito. Só que internamente nós temos uma potência dissipada, aquilo que vai ser perdido, né? Essa potência total é a força eletromotriz vezes a corrente, a potência útil é a DDP vezes a corrente e a potência dissipada, certo? É a resistência interna ao quadrado vezes a corrente, tá ok? Certinho? Então, só uma correção aqui, que aqui é R vezes I ao quadrado, viu? É o I que é ao quadrado. Pronto. Só essa correçãozinha. Pronto. Porque pela segunda lei, né, potência útil, então a gente vai substituir no lugar do U, U é R vezes I. Não vai ficar R vezes I, que dá I ao quadrado. Pronto. Só essa correçãozinha. Se nós juntarmos aqui, ó, pegarmos aqui potência total igual a potência útil mais a potência dissipada, tá certo? E fizer a substituição, nós vamos encontrar a equação do gerador, tá certo? Nós vamos encontrar a equação do gerador, tá ok? Para o receptor vai ser o seguinte, ó, olha como vai mudar as coisas aqui, ó. Para o receptor, quem é útil se torna total. Receptor, ó, quem é útil, vou colocar desse lado, ó. Quem é útil no gerador se torna potência total do receptor. Quem é total do receptor se torna potência útil, né? Quem é total do gerador se torna a potência útil do receptor. E a potência dissipada, ela é a mesma, ó, do nosso gerador, certo? Ou seja, quem é a potência total? Potência total é U sobre I, U vezes I, né? Quem é a potência útil? É a força contra a motriz vezes a corrente. Quem é a potência dissipada? É o R' vezes I ao quadrado. Tá ok?
Então essa foi a aula de geradores e receptores, ok? Falta o rendimento, vou deixar para vocês pesquisarem em casa, ok? Então até a próxima. Grande abraço a todos.